Olá, tudo bem com você? Mais um episódio do nosso podcast Núcleo e Você. E neste episódio a gente vai falar sobre desenvolvimento de projetos dentro das cooperativas. É um tema muito interessante, né? Principalmente para as cooperativas que desejam realizar novas buscas, novos projetos, com a participação e engajamento dos cooperados. Para isso, a gente convidou a professora Alessandra Maciel, uma pessoa aí, uma gestora que trabalha com desenvolvimento de líderes e que vai trazer essas novas expectativas e de como você pode implementar esses projetos dentro da sua cooperativa. Tudo isso a partir de agora nesse novo episódio. Vamos lá? Olá, pessoal! Mais um episódio aqui do nosso podcast Núcleo e Você. A gente está muito feliz, né? Mais um episódio falando sobre assuntos que regem o cooperativismo. A gente está sempre trazendo temas diferentes e que vão te ajudar a sua cooperativa ou você que quer conhecer mais sobre assuntos ligados ao cooperativismo. E hoje vai ser muito interessante, porque a gente vai falar sobre desenvolvimento de projetos. A gente vai falar sobre esse cenário que está tão competitivo, as cooperativas que precisam investir em planejamento estratégico, inovação e principalmente no engajamento das suas lideranças. Para enriquecer mais ainda essa conversa, a gente tem a honra aqui de receber a professora Alessandra Maciel, que é uma referência nacional quando o assunto é liderança e também desenvolvimento humano. Ela é consultora, mentora, coach executiva e especialista no desenvolvimento de executivos, com sólida experiência também em projetos de sucessão, expansão e formação de lideranças. Atuou aí por mais de 18 anos em cargos de liderança nos setores bancário, cooperativo e também educacional. E hoje é consultora na A8 Treinamento e Desenvolvimento Humano, diretora administrativa também da ZOS Loteamentos e presidente do Conselho da ANAMBA em São Paulo e mentora da PwN São Paulo. Na área acadêmica, ela é professora em programas de MBA e pós-graduação em instituições como a ISPM, Scope, Uniesc e também na AGTU, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Doutora em administração com ênfase em recursos humanos, pesquisadora, autora de livros e artigos sobre gestão e competitividade. E a Alessandra também é vencedora do prêmio Ser Líder Cop, concedido aí pela OCERGS lá em 2024. Ela também acaba de chegar em Aracaju pela primeira vez e aceitou aí o nosso convite para falar um pouquinho sobre desenvolvimento de projetos dentro das cooperativas. Professora, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz aí por ter aceitado o seu convite e que currículo! Nossa! Obrigada, Fabrício. O prazer é todo meu. Muito obrigada por me convidar para falar. Eu fiquei super honrada, assim. Achei, nossa, como é que eles sabem que eu pousei por aqui, né? Para trabalhar. Nossos contatos. Uma disciplina no MBA, né, que é de desenvolvimento de projetos. Então foi bem legal. Meu currículo, ouvindo você falar, eu digo, nossa, eu fiz tudo isso mesmo, porque a vida realmente ela passa, né? Mas hoje eu vou dar uma aula e eu digo para as pessoas que se a vida te der limões, aproveite para fazer alguma coisa, né? Uma limonada, coloca o gelinho, aproveita. Pede, ou seja mais alcoólico, né? Pede tequila e sal, faz uma torta de limão, são várias. E o bom é que a limonada a gente já consegue fazer aquele networking, convidar os amigos, né? Exatamente. É isso. Professora, é muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque desenvolver projetos não é só escrever o projeto, porque a gente tem que pensar também como que eu vou tirar isso do papel. E quando a gente fala também em cooperativas, a gente tem que lembrar que nós temos sócios, né? Pessoas que estão ali em busca do crescimento da cooperativa e que a gente tem também que atender a uma comunidade. Então não é tão fácil assim. Não. A primeira pergunta que eu te faço é: quais são os principais desafios, né, que as cooperativas enfrentam na hora de estruturar, implementar um projeto dentro da cooperativa? Então, são vários desafios, né? O primeiro deles, eu penso que é a questão da governança estar aberta para novos projetos ou para pensar de forma inovadora. Porque existem cooperativas que são mais tradicionais e tem outras que são um pouco mais inovadoras, né? Então, assim, a governança, comprar uma ideia de um projeto é fundamental. A partir de então, ela começa a criar um ambiente onde os colaboradores, sejam líderes ou não,
possam ter ideias, né? Aqueles projetos de ideias, elas startam projetos de inovação, podem startar. Né? Então, eu acho que faz uns 15 dias nisso, eu estava ministrando uma disciplina que era sobre gestão de times, né? e tribos e times para várias cooperativas. E nesse momento, uma das colaboradoras, e que era aluna do MBA, trouxe para mim que lançaram ideias na cooperativa para os cooperados e para os colaboradores trazerem ideias. Contudo, o que a cooperativa fazia com as ideias? Ou dizia que não dava, porque não se enquadrava no que eles queriam, ou davam uma recompensa que era tipo R$36, verdade. Então, a gente aí você não fomenta, né, um ambiente de desenvolver projeto colaborativo. Então eu vejo que esse é um problema também. Então, na governança, as pessoas serem reconhecidas e ter um ambiente onde essas ideias possam ser acolhidas e não podadas, né? E um terceiro é ter recursos. Verdade. Eu acho que esses 3 são os principais recursos para tocar esses projetos. Ou então, se a cooperativa não tem esse recurso, onde vamos procurar esses recursos? Né? Porque existem vários órgãos de fomento e, enfim, que podem aportar essa ideia, se for uma ideia inovadora e se for provado que né? E o legal, falando nisso, né, é que agora a própria OCB, né, acaba nos dando ferramentas. Exato. Que eu conheci recentemente, confesso, que o InovaCop ajuda bastante, né? Ele agora nos dá a possibilidade de ver editais que estão abertos em busca desses recursos para as cooperativas, né? Aquele recurso que acaba fomentando a minha cooperativa, a cooperativa de trabalho, enfim. Exato. Né? E a gente participa e consegue esse recurso, obviamente seguindo todos os critérios que o edital ele acaba nos passando, e é muito interessante, e poucas cooperativas sabem disso, né? Perfeito, exatamente. Eu atendo principalmente cooperativas de educação, que eles o know-how deles é estudar, né? Então eles sempre pegam esses recursos de projetos, por quê? Porque eles estudam, porque eles se preparam para editais, então está aí, tem que se preparar para poder pegar esses recursos e então tocaram uma ideia de um projeto inovador dentro da cooperativa. Muito legal. E convidar também o cooperado a participar, claro, né? O cooperado, ele precisa saber disso. Vai da cultura da cooperativa. Se a cultura da cooperativa é de envolver mais os cooperados nas decisões, né? Enfim, aí eu acho que vale a pena mesmo envolvê-los. Muito legal. Professora, então vamos perguntar, como é que eu posso garantir que esses projetos dentro da cooperativa, eles estão alinhados à missão, visão e valores do cooperativismo? Não só da empresa cooperativa, mas do cooperativismo. Eu tenho que sempre lembrar que antes da cooperativa, os princípios eles vieram primeiro, né? Não, é fazer o tema de casa, né? Eu preciso saber dos princípios cooperativistas, né? E depois entender da estratégia da empresa, ou no caso da cooperativa. Qual que é a estratégia? A estratégia ela está desenhada na visão, missão, propósito, valores, competências, enfim, tá tudo aí. Então, o que eu penso? Puxa, vou dar um exemplo. As cooperativas que eu percebo, eu trabalho em empresas públicas e privadas como consultora, né? A cooperativa ela é diferente de uma empresa privada, porque ela tem que trazer resultado, óbvio, senão ela não consegue nem pagar os salários das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, não na mesma proporção, mas ao mesmo tempo, ela precisa devolver isso para as pessoas que estão ligadas diretamente a ela. No caso, os colaboradores. Sim. Então, ela precisa dar resultado financeiro e ela precisa dar desenvolvimento humano para essas pessoas, desenvolvê-las. Ao mesmo tempo, ela também tem que beneficiar a sociedade com uma parte dos lucros que ela ganha. Então, entendendo isso, eu posso pensar em projetos que estejam ligados diretamente e que justifiquem esses fins. Não é mesmo? Sim. Então, você pega um projeto de liderança, se você percebe que a tua cooperativa ela tá perdendo muitos líderes,
Eu tenho que entender por quê. Às vezes não é salário, hoje em dia é muito mais oportunidades de crescimento, valorização e benefícios, né? E começar então a fazer projetos que eu consiga desenvolver essas lideranças tendo como base esses princípios. Se a tua cooperativa ela estiver em expansão, o que ela vai precisar? Para a expansão é estratégia, mas aí o que ela precisa? De execução. Quem é que executa a estratégia? Os executivos. Vamos dizer que você, se for uma cooperativa, por exemplo, eu atendi muito tempo as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicobi, lá no sul tem a Cressol e tem várias outras, né? Essas cooperativas, elas estão vindo muito para os estados mais do norte, nordeste, mas elas querem trazer a cultura delas junto. Então, qual que é normalmente a estratégia delas? Levar quem vai cuidar da agência de uma pessoa que já esteja há tempo na cooperativa, né? Pode não ser... possa multiplicar. Exatamente, né? Porque ele vai dar o tom de como essa cooperativa é para ela não se desgarrar muito da essência dela, né? Não se perder, você ter várias cooperativas Sicredi, mas todas elas de um jeito diferente. Quem dá esse tom, normalmente é o executivo maior, que no caso de agência, é o gerente de agência. Então, como eu faço para desenvolver essas pessoas? Eu tenho que desenvolver internamente, tenho que ver quem quer mobilidade, que é uma cooperativa do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas então a gente vai abrir agências em Sergipe. Quem quer ir? Como é que eu preparo essas pessoas? E nem sempre a pessoa vai ficar aqui, ela vai ficar 1 ano, 2, 3, e depois ela pode até voltar, mas ela já vai ter deixado a cultura, né? Aquela liga, assim. Então, isso são exemplos de como você, de certa forma, desenvolve projetos alinhados à estratégia, né? Missão, visão, valores, princípios cooperativistas, enfim. E me faz lembrar também o quanto é importante não só replicar as suas próprias políticas e a política do cooperativismo por si só, mas também uma boa política de sucessão, claro, né? Porque às vezes o executivo ele se preocupa tanto na expansão, na busca. A gente sabe que a cooperativa não tem fins lucrativos, mas não significa que a prosperidade ela não deva acontecer, claro, porque é importante também, né, que a cooperativa ela prospere. E aí vem aquele momento, poxa, mas não era aqui que eu gostaria de estar. E quem é o sucessor dessa direção executiva, né? Será que eles foram preparados e tudo mais? Como é que você vê isso, já que você trabalha tanto no desenvolvimento humano? Então, normalmente não tem sucessão. Mas não é só das cooperativas, é das empresas como um todo, né? Eu vou contar uma história um pouco mais longa para te entender como é que essa questão da sucessão ela deveria funcionar. Quando eu fiz doutorado, foi em 2015 a 2018, eu quis me aventurar em estudar, de novo, se a vida te der limões. Esse é o meu mantra, né? Então, já que eu tinha que fazer doutorado, eu queria fazer entender empresas que estavam há bastante tempo no mercado, em diferentes regiões geográficas, porque elas iam ter know-how, né, expertise, enfim, para aprender com elas, né? E não era a minha realidade. Eu sempre vim de empresas grandes, eu trabalhei em Bradesco, já trabalhei em empresas de 500 mil funcionários, maiores, menores, atendi muitas empresas grandes, mas não multinacionais. Não ainda, né? Hoje em dia eu trabalho em multinacionais também como consultora. Mas na época não. E aí eu queria entender assim, puxa, como é que essas empresas, elas escolhem executivos para mandar para o exterior, que são os expatriados, fazer um projeto de 3 anos, 5 anos, que é o quanto eles ficam, como elas identificam esse gestor? E outra, né, quais são as políticas que vêm por trás disso, porque é diferente contratar uma pessoa para trabalhar no Brasil e diferente para mandar ela para a Estônia, para mandar ela, sei lá, para a Europa, enfim, ou os Estados Unidos, ou qualquer outro país da América do Sul. Que vai representar uma grande empresa. Exato, né? Uma única pessoa. Exato. E tem questões, aqui aí vão desde questões de cultura até as questões legais para manter essa pessoa lá, né? Porque ela vai estar trabalhando e tal, o que importa. E no meio de tudo isso, eu pesquisei uma empresa que é a Air Liquide. Air Liquide é a empresa que faz o gás da Coca-Cola. Ninguém ouviu falar nela ainda, né? Eu também não. Ela está presente em 80 países e ela é uma empresa francesa, tem mais de 120 e poucos anos. E ela também faz o gás dos respiradores dos hospitais. Então, ela tem uma parte
mas de saúde, que ela ficou muito conhecida pós-pandemia, porque as pessoas precisaram muito dos respiradores. E essa empresa, ela tem um plano de sucessão para as 500 posições mais importantes no mundo, que é um plano que para 500 posições ela tem 5 pessoas sendo preparadas. Nossa. Eu nunca vi nada mais estruturado que isso. Muito legal. Então, a curto, médio e longo prazo, que é um ano, de 1 ano a 3 anos e de 3 anos a 5 anos. Por que isso? Não é só o caso da pessoa querer se aposentar, ficar doente, e se ela morre? A curto, médio e longo prazo. São grandes executivos. Então, ela tem um projeto de sucessão para esses. Para os demais, ela faz entrevistas de carreira. O que você quer da sua vida, Fabrício, sendo um executivo, daqui 1 ano, 2 anos, onde você se vê? E aí, conforme teu propósito, a tua necessidade, a tua expectativa, eles desenham processos de sucessão, te colocam numa trilha, noutra, enfim, aí você vai sendo preparado. E em cima disso eu aprendi, né? Entendi bem o modelo deles e comecei a desenhar modelos para fazer projetos de sucessão em empresas, e hoje em dia eu atendo mais cooperativas do que empresas, né? Em todos os níveis, né? Desde que você pega os jovens talentos, como é que você mapeia eles para eles virarem líderes ou especialistas, que é um nível acima, primeira liderança para segunda, da segunda para terceira para virar diretor, para presidentes, e hoje em dia também a gente está olhando muito a questão dos conselhos, né? Os conselhos administrativo, fiscal e técnico. É porque quando a gente pensa também em cooperativas, a rotatividade da direção executiva, né, de quem vai manter a cooperativa ali, ela é muito mais alta do que uma empresa particular. Quando a gente pensa, o dono ele vai ficar ali por muito tempo, sim, né? Ele pode até ter um CEO ou outro representante, mas que o fluxo de saída não vai ser tão grande como o da cooperativa, né, pensando nesse sentido. Mas eu achei fantástico isso, né? Você pensar que das 500 posições, eu vou ter no mínimo 2.500 pessoas sendo preparadas. 5 pessoas por, né, posição. E mais outras posições também que entende que o funcionário ele pode se adequar em outra, ele pode se ver em outra situação, né? Perfeito. E ser muito mais produtivo. Perfeito. É muito legal. Então, a partir daí, eu comecei a desenhar novos projetos na minha consultoria, entender, estudar. Peguei esse benchmarking, né, que é uma das coisas que eu sempre falo para as cooperativas. Uma cooperativa que não é muito inovadora, que não tem uma cultura, né, de fazer projetos, vai estudar com uma, vai entender como é que uma faz. Então, a intercooperação. Essa intercooperação, exatamente. Acho muito saudável, inclusive. Muito bom. Professora, vamos falar então de competências, né? Quais as competências dessa liderança que são essenciais para coordenar projetos em ambientes de cooperativa? Porque em ambientes de empresas particulares, é claro que eles já são até bem pré-definidos, não que as cooperativas não sejam, mas a gente está aqui falando de sócios que estão observando, que querem um processo transparente. Então, quais as competências que a gente pode destacar nesse sentido? Bom, eu vou cair numa vala comum e falar sobre a questão da proatividade, né? Então, assim, é uma vala comum, assim, para qualquer coisa. Quando você quer fazer algo diferente, você tem que ir lá, tem que propor alguma coisa diferente. Então, ter proatividade. Estou vendo uma oportunidade no meu dia a dia, seja eu um líder, não ser um líder, enfim, mas eu trabalho numa cooperativa e eu estou vendo que pode ser diferente. Então, essa questão de proatividade, de pensar diferente. Segundo é inovar, né? Se está sendo feito uma coisa, tá bom, ok, mas assim, fazer diferente é fazer de uma forma melhor. É pegar uma ideia e transformar num projeto, num produto, em alguma coisa que vai facilitar a vida, seja na questão de custo, na questão de fluxo, na questão de desenvolvimento, enfim. Então, acho que o segundo ponto é pensar diferente, pensar fora da caixa. E talvez, assim, o terceiro ponto já é pesquisar. O que as pessoas têm feito? O que existe, o que não existe? O que tem dado certo? O que tem dado certo. E aí vai desde você pesquisar modelos fora do Brasil, no próprio Brasil, nas cooperativas. Às vezes, as próprias cooperativas, eu que faço muito projeto e pesquiso, às vezes a cooperativa não tem nada feito sobre isso. Não existe nada. Por exemplo, é o tema de sucessão que você falou, né? Uhum. Se você procurar sucessão nas cooperativas, você não vai achar.
Você não vai achar nada escrito, nenhum projeto premiado, nada disso, porque não existe. Né? Então, assim, pelo menos, assim, eu procurei em várias, procurei até pelo ChatGPT, não achei. Ele acha, né? Ele acha. E ele não achou. Então, você não acha esse tipo de coisa, assim, por aí. Então, às vezes, é ir para uma empresa. Como eu dei o exemplo, né? Uma empresa multinacional, super profissionalizada. Depois, dadas as devidas proporções, você adequa, vê o que dá para ser feito no cooperativismo e tal. Mas não quer dizer que não é um exemplo. Então, nem sempre você precisa pesquisar em outras cooperativas. Porque uma cooperativa também é uma empresa, não é? Verdade. Então, ela pode pesquisar numa empresa. Então, eu penso nesse lado, mas tem mais competências aí. Então, assim, além disso, a gente precisa ter um mindset de crescimento, uma mentalidade de sempre melhorar, né? De buscar o sucesso e melhorar. Penso também que tem que aprender a ouvir não, porque você vai trazer uma ideia e, na princípio, vão dizer que não, né? Tem que, de repente, entender um pouco de como que se monta projeto, né? Estudar um pouco. Quando eu falo estudar, hoje em dia, estudar é várias coisas. Você pode estudar sozinho, você pode fazer um cursinho curto, você pode fazer uma pós-graduação de projeto, aí devido, né, o quanto que você quer entender. E então, ter essa escuta ativa também das pessoas, entender um pouco o que as pessoas pensam sobre novos projetos, que tipo de cooperativa eu tô, se é uma cooperativa mais tradicional, mais inovadora, mais aberta, mais fechada, entender isso, ouvir muito as pessoas, aprender a ouvir nãos. E depois que você tiver feito o projeto, ter um bom storytelling, né? Se preparar para vender esse projeto de uma maneira que as pessoas queiram comprar ele. São várias etapas, né? Muitas. Eu tentei estruturar a minha fala em cima de competências das etapas para a implementação de um projeto. O que muitas das vezes a gente acaba vendo que essas etapas as pessoas se perdem. Porque não é fácil fazer um projeto, né? Ele realmente gera estudo, gera tempo, gera também apoio das pessoas, principalmente dentro da cooperativa. Exato. E é falando desse apoio que a gente vai pensar nesse sentido. Como que eu posso engajar essas pessoas? Engajar cooperados, colaboradores, para que eles participem ativamente dessa execução do projeto, seja da construção e seja da própria execução do projeto em si. Perfeito. Bom, o princípio do cooperativista é ganha-ganha, né? Então vamos usar esse princípio, mas é o princípio de tudo. Eu penso assim, que você consegue engajar pessoas no momento que você mostra para elas que vai ser bom para a cooperativa, mas também vai ser bom para elas. Então, esse é o primeiro princípio, né? Mostrar para elas que esse projeto ele tem fins produtivos, seja na questão de divisão de lucro, seja na questão de benefícios, que as pessoas vão ganhar alguma coisa com isso. Então, a sensibilização de todos os envolvidos é muito importante nessa primeira etapa, né? Falar o objetivo, sensibilizar eles e escutá-los. Então, vou dar um exemplo. Eu toquei um projeto numa Unimed, que era fazer uma jornada do cooperado, onde envolveu os cooperados. Os cooperados são médicos. E para fazer essa jornada, esses médicos eles têm as suas necessidades, muitas vezes atendidas, podem melhorar, tem essa questão. Então, foi feito um convite para ouvi-los nesse primeiro momento. Eles podiam se inscrever, quem quisesse falar sobre sua percepção acerca do projeto. Né? Teve um Fox Group, grupos, né, de pesquisa, onde a gente abordou alguns tópicos dos benefícios que seriam dados para eles e escutou as percepções deles. Então, assim, muitos benefícios foram criados a partir disso, mas outros foram melhorados. Né? E nesse momento eles gostaram muito, eles gostaram às vezes mais de ser ouvidos e, né, porque depois o objetivo é que, olha, ok, vocês vão falar, mas isso vai gerar um input e esse input vai se transformar muito provavelmente num benefício para você. Então eles perceberam o ganha-ganha e aí eles se envolveram. Só quando perceberam que eles poderiam ganhar também. Exatamente. Porque pensa, um médico, qualquer pessoa, qualquer profissional,
Por que ele vai tirar um tempo do seu tempo produtivo para ir lá falar com alguém para a cooperativa ganhar um negócio? Ou seja, a cooperativa ou a empresa. Por quê? Ele tem que ver um benefício de volta, né? Esquecem do próprio princípio. Eu também sou aqui um sócio, eu também faço parte daqui da cooperativa, e tudo que a cooperativa cresce, eu também vou crescer. Claro, né? Mas talvez Fabrício, dependendo do grau de engajamento e envolvimento, para algumas pessoas você não precisa falar. Só que para outras que são menos engajadas, você precisa verbalizar, né? Então, assim... Tem que desenhar, literalmente. Exato, tem pessoas que dizem que é óbvio, né? Mas não sei se é tão óbvio. Acho que vale a pena relembrar, sabe? Ou reforçar, vamos dizer assim. Bem, para você que está acompanhando esse episódio, a gente está falando sobre desenvolvimento de projetos com a professora Alessandra Maciel, lá do Rio Grande do Sul, uma pessoa aí de renome nacional e que trabalha muito no desenvolvimento de pessoas, né, de líderes, e trabalha com cooperativas. Então já sabe aí sobre todo esse assunto. É importante para você que deseja implementar isso dentro da sua cooperativa ou deseja estudar mais sobre o assunto. É muito legal, tenho certeza que vai valer super a pena. Mas vamos falar agora de números, métricas, indicadores, que muita gente sai correndo. Meu Deus, eu tenho que fazer indicador, já não... É difícil, é trabalhoso, né? Como que eu posso considerar essas métricas ou indicadores fundamentais para avaliar o sucesso desse projeto? Tá. Já ouviu falar naquela máxima? Contra números não há argumentos? Já. Então, que inclusive bate assim na cara de qualquer gestor, né? Exato, né? Não adianta, principalmente quando a gente trabalha com financeiro, eu que trabalho com pessoas, né? Eu só vendo o projeto se eu mostrar para ele o resultado. Eu pego os resultados dos projetos que eu já implementei, de olha, tanto por cento de absorção, de retenção, aumento no número de NPS, né? Então, não existe se você não mensurar isso. É um projeto legal, é legal, mas o que eu vou ganhar com isso? Isso não é só na cooperativa, isso em qualquer empresa, né? E na cooperativa também. Porque ela vai despender recursos, tempo, pessoas para tocar um projeto. Então, ela tem que perceber o benefício, os resultados esperados, que a gente diz, eles têm que ser apresentados junto com o projeto, né? Então, o que eu vou economizar, o que eu vou ganhar, qual é o meu market share, né, que eu vou ganhar, enfim, diferentes áreas, não falando só de liderança, mas a gente precisa trazer para eles esses números aí. Então, pensar, ao fazer um projeto, pensar quais são os objetivos que eu vou atingir no final de um ano, de 6 meses, se é o número de reclamações, quanto que tem que diminuir, se é nível de qualidade, quanto tem que aumentar, se for uma empresa que trabalha uma cooperativa de produção, se for uma pesquisa de clima organizacional, quanto que tem que melhorar no percentual na pesquisa de clima. Você tem que falar essa língua. Tudo números, né? Isso é muito importante. E serve também como base, né? Eu imaginar que eu quero esse projeto aprovado, eu tenho que mostrar minha dor, né? O projeto nasceu dessa dor aqui, né? Desse número que não tá tão legal, e em quanto tempo que eu posso mudar isso, né? Para ser realmente positivo, porque nem tudo o projeto ele vai solucionar. Não, às vezes a gente pode encontrar problemas no meio desses projetos, né? E ele tem que ser refeito, ser estudado. Como é que a gente faz isso? Principalmente quando a gente percebe que o projeto ele precisa ser modificado na metade. Pois é, então tem que ouvir. Eu acho que você trouxe o início de tudo, é isso. Eu tenho que olhar qual é o número que não tá legal. Aí eu desenho um projeto em cima para melhorar esse número. Mas interessante, talvez, é envolver todas as áreas que são impactadas diretamente, né? Então, ao exemplo dessa jornada do cooperado, a gente tinha vários gaps em várias áreas, que eram as dores. Então, eu escutei os cooperados, mas eu também escutei as áreas que eram envolvidas diretamente nessa jornada. Ou então que são os clientes internos, né, que atendiam esses médicos e tal. E eu levantava em cima deles. Então, quando você se imune de muita informação, você consegue desenhar um projeto que talvez não tenha um problema grande assim mais lá na frente.
Mas vamos dizer que você não se muniu dessas informações e elas apareceram, que também acontece. Pode acontecer. Por mais que eu tenha mapeado todas as áreas de intersecção, esqueci uma ou ela estava mais escondidinha ali, não deu para ver. Você chama e vê e faz um reajuste ali no projeto, até para que você garanta que você vai entregar um projeto o mais completo possível. Porque fazer de conta que não viu não adianta, porque alguém vai enxergar depois. É verdade. Não é verdade? Por isso que é legal ter várias pessoas participando disso, né? Porque uma pode, não, você foca nisso, eu foco naquilo, e depois a gente revê. Sabe que eu vi já vários modelos de projetos, de áreas de inovação. Acho que hoje em dia as cooperativas estão com áreas, né? Áreas de inovação. Não funciona bem. Não, porque é uma pessoa que vê. O legal, eu acho que nesses aspectos, assim, é melhor um comitê. Até aquela pessoa pode ficar responsável, mas ela tem que envolver outras áreas para ter diferentes visões. Essa questão da multidisciplinaridade, das diferentes percepções, das diferentes dores, elas vêm dali. Então, eu já acompanhei cooperativas que têm uma área de inovação, mas aí a área de inovação fica muito fechada nela. E como é que ela vai saber as dores de outras áreas? Porque ela vai causar inovação no quê? Nas áreas. Verdade. Então, o legal, mesmo que ela seja uma área fixa, é que ela tenha esses comitês, que aí ela consegue mapear melhor onde é que tem que ser as inovações. E visões, né, de diferentes focos de outras pessoas. Exato. Imagina como que eu vou deliberar alguma coisa sobre uma área da saúde na qual eu talvez nunca trabalhei, não sou um profissional da saúde, não tô lá no chão, né, atendendo o paciente. Como é que eu vou saber? Verdade. Professora, vamos falar sobre projetos de expansão. Você acredita que esses projetos de expansão das cooperativas devem priorizar essa diversificação de serviços ou o fortalecimento do núcleo da atuação da cooperativa? Olha, fortalecimento do núcleo, sim. Porque não dá para se perder, né? Vamos fazer um pouco de tudo, acho que o núcleo é importante. Mas assim, pela minha experiência, eu atendo cooperativas há algum certo tempo e eu consigo comparar as mais inovadoras, as que estão em crescimento e entender por que elas cresceram, né? Eu não vou dar exemplos de estados, mas eu vou dar exemplo, porque eu consigo enxergar também em estados quais são as cooperativas mais inovadoras por estar lá, por olhar, enfim, por pertencer, dar palestra, dar treinamento, enfim, consultoria. Eu percebi que as cooperativas, as maiores, as mais pujantes, as potências, sejam na área que for, tá, do cooperativismo, elas têm sempre novos produtos. Elas estão sempre inovando. Elas estão sempre buscando. Saindo da caixinha, né? Literalmente. Exatamente. Assim, as maiores, assim, e elas são referências em produtos e aí em todo o resto, né? Porque imagina que quando você começa a vender e a tua cooperativa é uma cooperativa, mas ela compete com uma empresa multinacional e ela consegue competir com uma gigante nacional privada, quer dizer que a tua cooperativa é boa. Sim. E esse lucro que ela dá por ser assim, ela reinveste em processos, pessoas. E aí ela realimenta o sistema. E aí você, né, às vezes você nem lembra que ela é uma cooperativa, porque ela tá tão competitiva